Eu queria partilhar convosco um pensamento que eu partilhei aí há dias na Igreja das Fontainhas, uma terça-feira em que falei, e tem a ver com determinadas expressões ou frases que nós ouvimos com frequência, e o que importa aqui é perceber se essas frases, se essas expressões, elas são verdadeiras ou são falsas. Se elas estão ou não de acordo com a palavra de Deus. Quem é que não ouviu já esta frase? A voz do povo é a voz de Deus. Será que é? Será que a voz do povo é a voz de Deus? Nós lemos o Senhor dizendo nas Escrituras que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem as minhas palavras são as vossas palavras. Portanto, uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa é a palavra do homem. E tal como alguém dizia, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O problema é que estas frases, elas vão sendo ditas e passam-se gerações e elas continuam a ser ditas e uma mentira repetida muitas vezes passa a ser uma verdade. E o problema é que estas frases, muito sendo ditas ao longo de gerações, para muita gente, elas são verdade. Elas passam a ser verdade. E o problema é que, seguindo estas supostas verdades, muitas pessoas estão no inferno e outras estão a caminho do inferno. Por isso é muito importante nós falarmos acerca delas, percebermos que elas estão erradas, e não só percebermos que elas estão erradas, mas também cada um de nós, na sua área de ação, possa ajudar aqueles que pensam que estas frases estão certas e podermos ser usados pelo Senhor para esclarecer, para ajudar as pessoas a perceberem que estas frases estão erradas e representam um perigo muito grande para quem nelas acredita. Nós sabemos que Satanás, ele é o pai da mentira. E ele interessa-se, ele quer, é que a mentira prolifere. É que a mentira se espalhe, para que de facto as pessoas possam desviar a atenção naquilo que importa, desviar a atenção de Deus, desviar a atenção de facto do Senhor. É evidente que esta frase, voz do povo é a voz de Deus, normalmente é dito para dar força às maiorias. As maiorias têm a razão, é a voz do povo, é a maioria. Mas irmãos, o que importa é a vontade de Deus. E se a maioria está contra a palavra de Deus, então eu prefiro estar do lado de Deus do que do lado da maioria. Porque, como alguém disse, um com Deus é a maioria. Um com Deus é a maioria. E permita ao Senhor que cada um de nós deseje e tudo faça para estar sempre do lado de Deus. Não do lado das maiorias, mas estar do lado de Deus. Ainda que esteja só, mas com Deus Ele é a maioria. Portanto, que cada um de nós possa de facto valorizar a palavra de Deus. E repito, o que importa é obedecer a Deus e não aos homens. Uma das frases que esta é muito conhecida, e nós já falámos dela algumas vezes, que diz que todos são filhos de Deus. Isto é algo que ouvimos com frequência.
Todos são filhos de Deus. E sabemos perfeitamente que esta afirmação, ela não corresponde à verdade. Eu sei isso. Cada um de vós certamente sabe isso. Mas há milhões de pessoas lá fora que não sabem isso. Há pessoas à nossa volta que não sabem disso. O que é que eu tenho feito para fazê-las entender que isto é uma mentira? O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho influenciado? O que é que eu tenho procurado esclarecer aqueles que estão à minha volta, que acreditam nisto, que todos são filhos de Deus? Isto é a mesma coisa que dizer, no fim, todos vão ser salvos. Deus um dia vai aceitar todos. E, portanto, não te preocupes muito com isso, porque um dia lá todos vão ser salvos e, portanto, porque todos são filhos de Deus, Deus não vai rejeitar absolutamente ninguém. Isto é falso. A palavra de Deus nos diz, no versículo que nós conhecemos perfeitamente no Evangelho de João, no capítulo 1, e no versículos 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Portanto, todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam quem? Receberam o Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário, esses sim, nascem de novo. Não pela vontade do varão, como é o primeiro nascimento, mas pela vontade de Deus. Deus quer que todos se salvem. Essa é a vontade de Deus, que todos se salvem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos se salvem. E por isso, Ele deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, esta frase é falsa. E eu sei perfeitamente que todos nós que aqui estamos sabemos isso, que esta frase é falsa. E por isso cada um de nós que aqui está, e eu espero que todos já tenhamos nascido de novo. Já tínhamos crido no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e por isso nós podemos dizer e afirmar com toda a segurança: eu estou salvo. Eu estou salvo porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e eu creio nele, eu creio na obra que ele realizou e por isso eu estou salvo. Mas, como disse, irmãos, para além de cada um de nós perceber esta verdade e ter agido já em conformidade com esta verdade, crendo no Senhor Jesus Cristo, importa que cada um de nós, no nosso meio de influência, possa esclarecer as pessoas, possa esclarecer aqueles que andam acreditando nesta mentira e possam também vir a crer no Senhor Jesus Cristo como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Portanto, para além de nós percebermos, à luz das Escrituras, que esta frase, ela é falsa, importa mostrarmos a verdade. Mostrarmos aquilo que realmente está certo. Mostrarmos aquilo que Deus diz. Isto é o que os homens dizem, que todos são filhos de Deus. Mas o que Deus diz é que só são filhos de Deus aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo como seu único,
verdadeiro e suficiente Salvador. Portanto, que cada um de nós, para além de podermos já ter esta certeza da salvação, possamos ser um meio pelo qual outros venham a ser também esclarecidos e outros venham ao conhecimento desta salvação e desta verdade que é aquilo que Deus diz. Uma outra frase que também certamente já ouvimos é: o que vale é a intenção. O que conta é a intenção. Será que isto é mesmo assim? Será que o que conta de facto é a intenção? Há uma outra frase que certamente nós já ouvimos algumas vezes: de boas intenções está o inferno cheio. De boas intenções está o inferno cheio. Há muita gente com boas intenções a caminho do inferno. Há muita gente com muito boas intenções que está no inferno. E sabem, irmãos, a igreja está cheia de pessoas de boas intenções. Mas o que uma igreja precisa não é de homens e mulheres de boas intenções. O que a igreja precisa é de uma igreja de homens e mulheres com boas intenções que passam à ação. Porque uma boa intenção só por si vale o quê? Vale zero. Para Deus, uma boa intenção vale zero. O que é que importa eu ter muito boas intenções? O que é que importa eu ter muitos bons pensamentos acerca de alguma coisa, se não passam disso? Quantos de nós, no final do ano, início do próximo, normalmente naquela fase, nós costumamos fazer ter muitas intenções. No próximo ano, eu tenho a intenção de deixar de fazer isto. No próximo ano, eu tenho a intenção de passar a fazer isto. No próximo ano, eu tenho a intenção de... Se nós pegarmos num papel no início do ano e escrevermos todas essas boas intenções que tínhamos para o próximo ano e chegarmos ao fim do ano, analisarmos todas essas boas intenções que tínhamos no início e se formos ver quantas delas nós passamos à prática, passamos à ação, e vamos verificar que a grande maioria não passaram de boas intenções. Continuamos a ser os mesmos, continuamos a fazer a mesma coisa, continuamos a pensar da mesma forma e não passamos de pessoas de boas intenções. E repito, irmãos, o que uma igreja precisa não é de pessoas com boas intenções. Eu tenho a intenção de ir ao culto, mas não vou. Eu tenho a intenção de participar nisto, mas não vou. Eu tenho a intenção de fazer, mas não faço. Ao fim, isso para Deus conta o quê? Vale o quê? Vale zero. A intenção só por si vale zero. O que conta é a intenção e a ação. É eu perceber que preciso de fazer isto e passar a fazê-la. É eu perceber que preciso deixar de fazer isto e deixar de fazer. É isso é que conta. É isso é que conta para Deus. É isso é que tem valor para Deus. Não é ter boas intenções e não passar de facto disso. Nós temos um exemplo nas Escrituras, em Mateus no capítulo 21, e verso 28, diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Eu, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. 2 filhos, a quem o pai disse a mesma coisa: vai trabalhar na minha vinha. O primeiro foi: não tenho intenção de ir. Primeiro, a resposta dele foi: não tenho intenção de ir.
Mas depois pensou e percebeu que devia de ir. E foi. O segundo, que disse, eu tenho intenção de ir. E o que é que ele fez? Não foi. Quem é que fez a vontade do Pai? Foi o primeiro, que não tinha uma boa intenção, mas acabou por fazer, acabou por ter uma boa ação, acabou por fazer a vontade do Pai. E por vezes nós, irmãos, há coisas que por vezes não entendemos, e é difícil, e há coisas que nos é requerido, que nos custa, mas é importante, e a nossa reação é, não quero, não vou. Mas depois pensamos, o que está em causa é a vontade de Deus. E o que importa é a vontade de Deus. E ainda que isso vá contra aquilo que eu gosto, que eu quero, mas se é a vontade de Deus, então eu vou, então eu faço. E isso sim, isso tem valor para Deus. Tem valor para Deus não é aquele que se fica unicamente pela intenção. Tem valor para Deus aquele que põe em ação aquilo que Deus diz. Por isso, irmãos, o que a igreja precisa, e concretamente a nossa igreja local, a igreja que se reúne neste lugar, o que precisa é de homens e mulheres de ação. Homens e mulheres que de facto não tenham apenas intenções. Para podermos continuar mais longe, para podermos continuar a fazer a obra, para podermos continuar a fazer a vontade de Deus, o que precisamos é de homens e mulheres disponíveis para a ação. Não é de homens e mulheres que unicamente têm bons pensamentos, boas intenções e não passam disso. Portanto, uma boa intenção sem ação vale zero. E é importante percebermos isto, irmãos. Ainda na primeira epístola de João, no capítulo 1, primeira epístola de João, no capítulo 3, em verso 18, 3:18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amar de língua, isso é a coisa mais fácil, não é? E isso aí todos nós somos peritos. Amar de língua, dizer que amo, é a coisa mais fácil. Eu te amo, Senhor. É fácil dizer. E mostrar na prática que amamos o Senhor. Amar o Senhor é fazer a vontade dEle. Amar o Senhor é fazer a sua vontade. Provar que o amamos é fazer a sua vontade. Portanto, dizer apenas eu te amo, Senhor, são palavras. São palavras deitadas ao vento. E isso para Deus, só palavras. Que valor é que têm? O que Deus se alegra é de ver filhos que provam na prática que o amam, que valorizam a sua palavra, que valorizam o ministério que Ele nos dá. O que importa, o que conta para Deus de facto é a ação. As palavras são palavras, mas o que conta para Deus é a ação. Por isso, irmãos, não sejamos uma igreja de boas intenções e uma igreja que ama de língua, só palavras, mas sejamos uma igreja que ama na prática, que serve na prática, que faz a obra do Senhor na prática, verdadeiramente. É isto que uma igreja precisa, de homens e mulheres que não têm apenas boas intenções, mas sim que têm ação. A ação é isso que realmente conta para o Senhor. Há uma outra frase que diz: aqui se faz, aqui se paga. Ouvimos isto tantas vezes. É aqui que se paga.
É verdade, irmãos, em parte. Nós pagamos pelos erros que cometemos. Isso não há dúvida. Pelos erros, pelas más decisões que nós tomamos, traz consequências para a nossa vida. Portanto, nós pagamos, sofremos pelas más decisões que tomamos. As nossas decisões têm consequência. E se tomarmos más decisões, então têm consequência. E pagamos o preço pelas nossas más decisões. O problema é que esta frase ela é dita no sentido de quando a pessoa morre, acabou tudo. Esse é o objetivo desta frase. Com a morte, acabou. O sofrimento é aqui. E depois de morrer, acabou o sofrimento. E, portanto, esta frase é em parte verdade em relação àquilo, a nós, em relação às nossas decisões, porque as nossas decisões têm consequências, mas ela não é verdadeira em relação a Deus. Porque o sofrimento de alguém que despreza o Senhor, de alguém que despreza a salvação que o Senhor dá, após a morte, esse sofrimento vai continuar. E se acha que já sofreu muito aqui, então não há palavras para descrever o sofrimento que irá ter depois de partir para a eternidade. Porque a palavra de Deus nos diz que o lugar para onde vai é um lugar de trevas. É um lugar onde há pranto e ranger de dentes. Onde há um sofrimento que as nossas mentes não conseguem atingir em toda a profundidade a dimensão desse sofrimento. Portanto, o sofrimento não acaba aqui. O sofrimento acaba aqui para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Durante a nossa peregrinação aqui neste mundo, o Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é vencedor e nós somos com Ele mais do que vencedores. Durante a nossa peregrinação aqui neste mundo, há angústias, há sofrimento, mas Ele promete: eu estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ajudar-te-ei a viver esses momentos, a passares esses momentos. E depois, quando partires, então a palavra de Deus diz: então o Senhor limpará do seu rosto toda a lágrima. Não haverá mais lágrima. Para o lugar onde vamos, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais angústia, não haverá mais sofrimento. Para o crente, o sofrimento termina no momento em que parte, em que sai deste mundo. Porque este mundo está afetado pelo pecado, e este mundo é de sofrimento, é de angústia, é de tormento. E por isso, nós, mesmo crentes, nós sofremos. Nós temos momentos difíceis, de dor, mas temos o Senhor connosco. Ele é a nossa força. É Ele que nos dá ânimo, que nos dá força para vivermos por essas situações. Ao passo que aqueles que desprezam o Senhor vivem uma vida de tormento, de sofrimento, porque vivem uma vida sem fé, sem esperança, sem Deus. E uma vida onde não há Deus, há angústia, há sofrimento, há dor muito grande. E o problema maior é que essa dor, esse sofrimento, ele vai continuar mesmo depois de partir deste mundo. E por isso eu espero que nenhum de nós que aqui está, de facto, quando partir, parta para o sofrimento eterno, mas parta para o gozo eterno, na presença do Senhor. Para isso, precisas de crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê somente. E então terás o consolo, a ajuda do Senhor durante o tempo que aqui estiveres. E terás o gozo eterno na presença do Senhor. Portanto, aqui se faz, aqui se paga e não corresponde de facto à verdade.
não corresponde na totalidade à verdade. Irmãos, é importante todos nós percebermos que as nossas decisões têm consequências. Há sofrimento neste mundo. Nós, por vezes, sofremos devido às nossas más escolhas. Há muito sofrimento na nossa vida que podia ser evitado se fizéssemos a vontade de Deus, se andássemos perto dele, se procurássemos conhecer a sua palavra e viver em função da sua palavra. Certamente, muito sofrimento, muito desse sofrimento, nós não passaríamos. Mas como queremos tomar nós as decisões, como queremos nós fazer, e depois sofremos as consequências das nossas escolhas. Uma outra frase que é dita é: todos os caminhos levam a Deus. O que importa é ser sincero. O que interessa é que sejas sincero. Desde que sejas sincero naquilo que fazes, Deus valoriza. Isto é, de facto, dizer: não te preocupes muito em relação à eternidade. Enfim, anda numa religião qualquer, anda aí qualquer coisa que isso... Importa é que tu sejas sincero. E a verdade é que há muita gente, sinceramente no inferno. Há muita gente sincera. Há pouco tempo nós vimos muita gente sincera a fazer determinadas coisas que Deus não pede, com sinceridade, mas sinceramente estão perdidos. Sinceramente estão a caminho do inferno. Sinceramente, essa sinceridade para Deus vale zero. Porque é como antigamente, é como aquela frase que diz: todos os caminhos vão dar a Roma. Isso é verdade. Lá na altura, quando os romanos construíam-se estradas, normalmente era nesse sentido. Mas em relação a Deus, não. O que o homem precisa não é de uma religião. O que o homem precisa é de um Salvador. Do que o homem precisa não é de uma religião, mas sim de Cristo. É do Senhor Jesus Cristo que o homem, de facto, precisa. No Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João, no capítulo 14, nós lemos assim, no versículo 6, um versículo que nós conhecemos perfeitamente: disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Reparem que o Senhor Jesus Cristo não disse: eu sou um caminho. Se Ele tivesse dito que eu sou um caminho, significava que havia outros caminhos. Então o homem seria livre: olha, escolhe o caminho que quiseres. Mas não. O Senhor disse: eu sou o caminho. Portanto, fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus ninguém verá a Deus. Aquilo que o homem precisa é de Jesus. Portanto, esta frase, ela está errada. E mais uma vez, à semelhança da primeira, quando disse todos são filhos de Deus. Irmãos, quantas vezes já ouvimos isto? E o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos para esclarecer as pessoas que, de facto, esta frase é mentira? Isto é falso. Não é isso que Deus diz. O que é que nós fizemos para esclarecer as pessoas? As pessoas precisam de ser esclarecidas, porque vão se habituando a ouvir estas frases anos e anos e anos e as tomam como verdadeiras. E o que importa é que nós as saibamos esclarecer, mostrar-lhes pela palavra de Deus que estas frases, elas são falsas. O que o homem precisa é de Jesus, precisa de crer nele, porque unicamente Jesus
é o caminho para Deus. Ninguém chega a Deus de outra forma. Por muito boas intenções que tenha, por muito sincero que seja naquilo que fizer, mas essa sinceridade não o salva, não o leva a Deus, mas antes leva à condenação eterna. Por isso que de facto nós possamos crer no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é aquele que nos leva de facto a Deus. E para terminar, uma outra frase que diz que tu tens que fazer por merecer. Nós dizíamos isso, e se calhar muitos aqueles que têm filhos mais novos ainda dizem aos filhos: não, tu tens que, se portares bem, então tu mereces isto. Se estudares, então mereces. Mas isso é na nossa relação com os nossos filhos, não é na nossa relação com Deus. Irmãos, eu não mereço nada de Deus. A única coisa que eu mereço de Deus é a condenação eterna. É a única coisa que de facto eu mereço. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, e destituídos, separados estão de Deus. O salário do pecado é a morte. A recompensa, aquilo que cada um merece, é a morte. É a separação eterna de Deus. Mas eu louvo ao meu Senhor porque Ele não me tratou como eu mereço. Ele me tratou em graça e em misericórdia. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por mim. Ele me oferece a salvação. Portanto, eu não mereço nada de Deus. E ninguém merece nada da parte de Deus. Porque o homem tomou a decisão de se afastar de Deus. Mas Deus nunca se afastou do homem. Deus nunca abandonou o homem. Deus sempre quis o melhor para o homem. Deus sempre quis salvar o homem. E por isso preparou tudo, todo um plano para a salvação do homem. Lemos em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versos 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Pela graça sois salvos. Graça significa favor imerecido. Significa dar algo a alguém que não merece. E de facto, irmãos, eu não mereço. Nenhum homem merece nada de Deus. Mas Deus oferece, com graça, em graça e misericórdia, oferece a salvação a todo o homem. Portanto, ninguém merece nada de Deus. No entanto, Deus nos deu tudo em Cristo Jesus. Um Deus que nos trata desta forma, que nos ama desta forma, merece ser servido, amado, adorado por cada um de nós. Merece que, de facto, cada um de nós possa valorizar a sua palavra e dizer e fazer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que é mais importante para mim? A palavra de Deus ou a palavra dos homens? O que é mais importante para mim? Que cada um de nós, de facto, escolha a palavra de Deus e compreenda e haja em conformidade com a sua palavra. E que cada um de nós possa também ser um instrumento nas mãos de Deus para poder ajudar todos aqueles que estão lá fora, que estão nas trevas, que estão a caminho do inferno, que estão a acreditar na palavra do homem. Que o Senhor nos ajude a poder ajudá-los
a esclarecê-los e a mostrar-lhes o que é que Deus diz, para que todos possam crer também na palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e vamos terminar com oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este tempo na Tua presença e, acima de tudo, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pai amado, Tu conheces cada um de nós. Qual é o valor que cada um de nós dá à Tua palavra? Por isso, Senhor, que Tu possas agir de forma a que todos nós que aqui estamos valorizemos a Tua palavra. Procuremos conhecê-la, procuremos vivê-la e procuremos, Senhor, mostrar aos outros aquilo que Tu dizes. Porque Tu queres que todos os homens se salvem. Nós Te louvamos pela nossa salvação, porque somos Teus, Senhor, e somos Teus pela Tua graça, pelo Teu amor. Mas ainda vivemos aqui neste mundo, Senhor, que Tu nos ajudes a viver para a Tua glória. E, Senhor, para podermos ajudar aqueles que estão à nossa volta a perceberem que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por todos os pecadores e que eles precisam de crer nele. Pai amado, abençoa a Tua palavra nos nossos corações. Te pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O culto já terminado, irmãos. Logo às 8h30 há culto no Zoom e quarta-feira temos estudo bíblico e oração. Aliás, esta próxima quarta-feira vamos continuar a ouvir o David no voo sobre as Escrituras. O culto já terminado, então.